dos produtos negociados terão imposto de importação zerado na União Europeia. Já do lado do Mercosul, o Brasil terá prazos mais longos para a redução das tarifas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista David Batista. Doutor David, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Tony. Excelente tarde para você e para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom, sempre que a gente fala de um acordo dessa magnitude, aliás, um acordo que vem sendo costurado há décadas e parece que agora finalmente conseguiu sair, né? Falta agora ser posto em prática. Quando a gente fala de um acordo dessa magnitude, doutor David, a gente sempre pensa naquela relação que se fala muito por aí, né? Ganha-ganha, ganha-perde, enfim. E aí eu queria que o senhor trouxesse para a gente essa avaliação, né? O que esse acordo ele vai significar para o Mercosul de uma forma geral e para o Brasil em especial. Primeiro, boa tarde novamente e, Tony, a gente entra eu digo, dentro de uma janela especial, né? Primeiro foi com os Estados Unidos no ano passado, quando a gente teve a questão da taxação, os exportadores brasileiros, tanto a área de agronegócio quanto a questão da indústria, começou a se preparar para poder ampliar o seu mercado de escoamento no mundo. Então a gente teve aquele primeiro momento e aí acaba que o produtor brasileiro ele é brindado, né? Ele é brindado aí com esse acordo que sai aí na reta final da gestão do presidente Lula. E aí acaba que o presidente Lula, mais uma vez, entra na história, né? Com a questão de, primeiro, né? A gente ter a indústria, o agronegócio, principalmente os produtos de maior valor agregado, né? Que hoje já enfrentava algumas tarifas elevadas para entrar no mercado europeu, né? E a gente sabe que o mercado europeu, tanto o mercado europeu quanto o mercado americano, canadense, são mercados muito rigorosos, principalmente para produtos brasileiros. Então, com essa ampliação, a gente acaba tendo uma ampliação de geração de emprego e renda, né? Além do próprio crescimento econômico, com mais importações. E aí acaba que a tendência de aumento de produção, geração de empregos, investimento, especialmente na indústria nacional, né? E aí acaba que a gente tem um outro projeto, que é o programa lá do Brasil 4.0, né? Que é do Ministério, que inclusive é dirigido pelo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que aí acaba tornando ainda mais essa indústria mais competitiva. E aí o que a gente pode dizer para os produtores de Pernambuco, né? Produtores e a indústria, principalmente a indústria local, que aproveitem, né, essa janela que a gente tem. Esse ano a gente tem tanto o FINEP, que é o fundo que é gerido hoje pela ministra Luciana Santos, né, que é daqui de Pernambuco, além do próprio Banco do Nordeste, que também tem esse papel de fomento da nossa indústria, né? Então, a gente aproveitar esses programas nacionais que a gente está tendo para poder conseguir desenvolver ainda mais e modernizar a nossa indústria, né? É um fato que a nossa indústria, hoje, do Nordeste, a gente está ali 20 anos atrasado em relação a equipamentos e modernização. Então, é um momento que a gente tem de aproveitar esse escoamento, esses contratos, para que a gente possa conseguir melhorar a qualidade hoje do nosso maquinário que a gente tem para a indústria e também melhorar a qualidade do maquinário também do próprio agronegócio, né, que a gente tem muito forte exportação de mamão, de melão, de manga, para essas regiões, né? Então, essas regiões, tanto para a Europa, tanto para América do Norte, né? Mas, assim, com foco na Europa, acredito que é um momento ímpar que quem tiver preparado vai conseguir aproveitar. E aí acaba que todos esses programas de fomento que a gente teve nos últimos 3 anos, além do que a gente já teve anteriormente, acaba que se o empreendedor, o empresário, tanto na área de indústria quanto do agronegócio, conseguir aproveitar essas linhas de fomento que a gente tem aberta pelo governo federal e aproveitar também essa janela que a gente tem do Banco do Nordeste, hoje é muito atrativo, é muito aberto. Você vê, a gente teve uma gestão que foi do ex-governador Paulo Câmara, que conseguiu aproximar ainda mais, né, ainda mais o Banco do Nordeste de Pernambuco. Hoje, com a superintendência do Hugo, que também é uma pessoa, um gentleman, né, um superintendente que está sempre em eventos,
sempre divulgando a questão do banco e buscando levar e democratizar ainda mais o acesso, né, para que não fique só com aquelas grandes indústrias, né, que era sempre foi esse grande problema, né, o do recurso do BNB, de grandes, desses bancos de fomento do BNDES, sempre ficar com os campeões. E aí a gente conseguir ampliar isso para as empresas que estão em desenvolvimento, que faturam ali até 30, 50 milhões por ano, a gente consegue alcançar onde está uma grande parte das indústrias e das empresas de agronegócio que vão se beneficiar com esse acordo do Brasil com o Mercosul, a União Europeia por inteiro, né? E aí, doutor David, o senhor falou a respeito de ser o mercado europeu um mercado muito exigente, em que pese algumas vezes algumas exigências terem um caráter meramente protecionista, mas elas existem. E isso vai fazer com que, claro, o nosso produtor, seja ele de que setor ele ocupe, ele vai precisar se adaptar a essas exigências. O produto vai ser melhor trabalhado, assim dizendo. E qual vai ser o impacto disso para o que a gente consome aqui? Isso vai ter ganho também? Isso vai significar um ganho para a gente também? Com certeza, né? A gente fala que essa redução aí pode levar, vamos lá, de adaptação da própria indústria em torno de 10 a 15 anos, né? Que é justamente essa questão da modernização do maquinário, de aproveitar essa janela e de entender como agora com essa livre, esse livre comércio, como que esse livre comércio pode conseguir auxiliar na expansão das nossas indústrias. A primeira parte econômica é excelente, e aí aquele movimento que eu comentei no início da fala sobre a questão que teve com os Estados Unidos acabou que fez com que a gente conseguisse voltar e olhar para o mercado nacional, né, e o mercado da própria América Latina, com a questão do escoamento. Então, a gente tem os produtos que já são subsidiados pelo próprio governo para que possa chegar na cesta básica da população. Eu estava ouvindo e aí eu ouvi os dados de que a gente teve uma redução com a questão da cesta básica aí no último trimestre, e que a gente tem que baixar, inclusive, ainda mais. A gente tem uma série de outras tarifas que chegam no início de ano, né? Aumento de passagem, escola, tudo isso daí acaba levando um aumento de custo, né? Um aumento de custo das famílias aí no início do ano, né? Então, o que a gente conseguir de reduzir na cesta básica, seja lá desde gasolina ou passagem, ou não subir tanto como poderia subir, só isso em si já acaba tendo uma função social que é de auxiliar ao consumo das famílias e não pressionar tanto a cesta básica, né? Que é de quem mais precisa. E aí, doutor David, no que diz respeito à relação com os Estados Unidos, que impacto isso pode ter? Porque, como o senhor colocou, a partir da questão do tarifaço, né, especialmente o Brasil, outros países fizeram isso também, buscaram novos mercados e, diante das incertezas que uma negociação apenas com os Estados Unidos, ou seja, uma relação apenas bilateral pode causar, os países estão buscando, de qualquer forma, expandir cada vez mais essas relações comerciais. E aí, num outro momento, quando os Estados Unidos, por exemplo, quiserem impor novas tarifas, isso já vai ter um impacto menor ou eles continuam tendo muita força ainda? Os Estados Unidos sempre vai ter uma força muito grande, principalmente com a questão de imposição de tarifas para os seus parceiros, no caso dele, importadores, né? Entretanto, acaba que a gente conseguiu, eu digo, se blindar bem, frente a toda aquela questão do tarifaço que a gente teve no primeiro momento. É um fato que essa negociação, para que ela pudesse sair, a gente teve algumas questões voltadas principalmente para a área espacial e a área de mineração, principalmente mineração de terras raras, né? A gente tem aqui na Bahia uma região muito forte nessa questão principalmente de sílica,
que é o minério que a gente monta para poder ter o microcondutor, né, dos chips. E aí acaba, só para você ter ideia, a gente faz essa exploração da sílica aqui na Bahia, manda ela a um custo muito irrisório para fora, ela é beneficiada e volta para o Brasil e volta para o mundo muito mais caro. Então, esse tipo de investimento nesse tipo de indústria acaba que a gente consegue se tornar competitivo. Então, esse é um dos cases que a gente poderia se sair muito bem. Principalmente uma indústria de sílica, se a gente consegue fazer um investimento de maquinário aí próximo de 1 bilhão nas empresas que já estão ali e nas reservas que já se encontram, a gente conseguiria, pra você ter ideia, ter um faturamento próximo de 20 a 30 bi por ano em cima da sílica que já é retirada lá e enviada hoje sem beneficiamento para fora. Então acaba que alguns setores, principalmente com essa questão do tarifaço, os Estados Unidos negociam muito bem e vai entrar muito forte, principalmente com essa questão de modernização desses maquinários aqui no Brasil, né? Vai dar oportunidade dessa modernização. Esse é um ponto. Um outro ponto é a questão do produtor brasileiro ter procurado e ter o auxílio, e ter buscado auxílio. Pra você ter ideia, a FIEP fez um trabalho fantástico aqui junto à indústria, a Federação, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria também fez um trabalho fantástico na busca de novos parceiros, de ampliação de comércio internacional junto a outros países. Então, acabou que a gente se preparou num susto que não era esperado, mas não foi no curto prazo, mas acaba que no médio e longo prazo se abriu uma nova janela, que foi com essa questão do acordo do Mercosul com a União Europeia, que torna a gente competitivo. A gente não fica tão dependente só da China, a gente não fica tão dependente só dos Estados Unidos, e aí acabou que se abriu um novo comércio que é muito grande e que tem muito brasileiro também, né, que já atua no país. Então, acaba que para o Brasil em si foi extremamente atrativo. Eu diria que até para outros países, acredito que a Argentina, com a questão da exportação de carne bovina, né, muito forte, suíno também, mas o Brasil acredito que foi o maior beneficiado desse acordo. Perfeito. Doutor David, muito obrigado pela sua fala, pelas suas orientações aqui no programa hoje. Eu que agradeço, Tony. Nós conversamos com o economista David Batista. São 4 horas e mais 34 minutos, intervalo, e a gente volta já já.